Infantil 5, como vocês estão? Hoje é dia 4 de dezembro, sexta-feira. Estamos encerrando a semana, tá? Então, vamos pegar o nosso livro e abrir na página 231. Essa página aqui, tá? 231, onde ainda vamos ter a continuidade da atividade sobre o quê? A galinha ruiva, a historinha que a tia contou ontem para vocês, certo? Então, vamos lá. Essa atividade, nesta página aqui, aliás, nós vamos trabalhar com a representação do espaço e a localização de elementos aqui no plano, tá? Por meio da identificação de linhas e de colunas, ok? Então, as colunas são verticais e elas estão representadas pelas letras, tá bom? Olha só, aqui do ladinho nós temos a coluna e temos as linhas, olha. Colunas, elas estão representadas pelas verticais e temos as linhas. As linhas estão representadas na horizontal, ok? E as linhas que estão na horizontal, elas são representadas pelos números, tá? Vertical são as letras, horizontal são os números, ok? E nós vamos encontrar as imagens no quadriculado, certo? Seguindo com os dedos o caminho da coluna e da linha ao mesmo tempo, tá? Então, essa atividade, ela auxilia vocês no desenvolvimento das noções, ok? Então, prestem atenção. Localize em que coluna e linha estão alguns elementos da história, tá? Então, nós temos aqui a coluna e a linha que está em branco, tá? E aqui nós temos as imagens, ok? Você pode me dizer em que coluna e em que linha está essa imagem aqui? Olhem só. Veja bem, ela está o quê? Ah, mas primeiro a gente tem aqui o trigo, olha, o trigo está desenhado. Então, vamos procurar o trigo está aqui. O trigo está em que coluna? Olhem só, ele está nessa coluna, não é? Então, ele está na coluna B. Nós temos a coluna A, B, C e D. O número 1, 2 e 3. Então, o trigo, ele está na coluna B. E ele está em que posição, em que linha? Na linha 2. Então, aqui nós vamos colocar B e 2, certo? Agora, o forno, olha só, nós temos o forno. O forno, ele está em que coluna e ele está em que linha? Procurem aí, veja se bate com o da tia. Ele está na coluna C e na linha 3. Olhem só. Coluna C, linha 3, certo? E por último, nós temos o pão. Olha só, o pão ele está aqui. Isso. Então, ele está na coluna D, na linha 1. Muito bem. Vocês fizeram dessa forma? Sétimo, desenhe os personagens da história conforme a indicação de colunas e linhas, certo? Então, nós temos o cachorrinho, nós temos o gatinho, o porquinho, a galinha e o peru. Olhem só, nós vamos começar pelo cachorrinho. O cachorrinho, o cão, ele está na coluna D, linha 2. Coluna D, linha 2, olhem só. Então, aqui nós temos A, B, C, D e E. Como ele está na coluna D, ele está aqui. Olhem só, nessa coluna aqui. Mas como eu faço para saber em que quadradinho desse eu vou desenhar o cão? Ele está na linha de número 2. Então, a linha de número 2 é essa daqui, olha. 1, 2,
3, 4. 2, olhem só. D2. Então, eu vou desenhar o meu cão bem aqui. A mesma coisa você vai fazer com o gatinho, com o porquinho, com a galinha. Eu vou falar só mais a do gatinho, tá? As outras vocês vão fazer sozinhos, tá? O gatinho, ele está na coluna B, linha 3. Então, onde está a coluna B? Bem aqui, olha. Coluna B, linha 3. A linha 3 está aqui, coluna B. Então, ele vai ser desenhado bem aqui, certo? Então, eu quero ver vocês fazendo os outros, ok? Agora, nós vamos para a página 232, a página seguinte, tá? Converse com o professor e os colegas sobre o alimento feito pela galinha ruiva. Qual foi o alimento que ela fez? Que ela convidou todos os coleguinhas que moravam com ela, todos os outros animais, eles não quiseram ajudá-la no preparo desse alimento. Era o pão. Você gosta de pão? Quem não gosta de pão não é muito gostoso. Você come muito pão todos os dias, todas as horas. Não pode comer em excesso não, tá? Que tipo de pão você gosta de comer? Tem vários tipos de pães. Tem o pão salgado, tem o pão doce, o pão de leite, o de coco, certo? Em quais momentos do dia você come pão? Você gosta de comer o pão no café da manhã, ou no lanche da tarde, no sanduíche, ou até mesmo no jantar, substitui o jantar por algo que tenha pão, não é? O que você acha que acontece desde o momento em que o trigo é plantado até o pão chegar à sua mesa? Você vai desenhar, ok? Então, você vai desenhar como você acha que acontece o preparo desse alimento. A tia vai deixar um vídeo, tá? Na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, lá embaixo, como eu sempre faço com vocês, tá? Sobre a fabricação do pão. Então, vocês vão dar uma olhadinha como que é o pão desde o momento em que o trigo é plantado, tá? Até o pão chegar na sua mesa. Então, tem todo um processo de fabricação que vocês vão assistir e depois vocês vão responder essa atividade aqui, tá? Além do trigo, que outros ingredientes você imagina que fazem parte da receita do pão? Daquele pão tradicional que você é acostumado a comer? Aqui nós temos alguns ingredientes, certo? Você vai circular os que depois eu vou falar, tá? Nós temos o sal, açúcar, banana, água, farinha de trigo, fermento e chocolate em pó. Então, quais os ingredientes você imagina que fazem parte da receita do pão tradicional? Todos esses ingredientes aqui podem ser feito o pão, tá? Tanto a banana quanto o chocolate, ok? Mas aqui está pedindo aquele pão tradicional, certo? Aquele pão de sal que a gente costuma comer, sem chocolate, sem banana, tá? Então, os ingredientes que você vai contornar é o sal, o fermento, a farinha de trigo, a açúcar e a água. Então, esses são os ingredientes para fazermos aquele pão tradicional, tá? Que a gente é acostumado a comer em casa, ok? Então, um beijo, façam a atividade, tá?